Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vocês vão poder sentar? Jesus está falando algumas coisas muito importantes, né? Especialmente aqui nos versículos 23 e 24. A hora vem e agora é a hora de adorar. Há quanto tempo Jesus falou isso? Há 2000 anos atrás. Já é hora de adoração. Se já era a hora daquela época, quanto mais o tempo vai finalizando, quanto mais o tempo vai se findando, nós temos que entender que é a hora de adorar ao Senhor. Mas não é adorá-lo de qualquer maneira, é adorá-lo em espírito. Eu preciso ter em mim, porque às vezes nós queremos fazer alguma coisa e você não tem capacidade para fazer aquilo. Eu gosto de cantar, mas eu não vou cantar numa plateia, não vou cantar na frente, porque eu não tenho o dom para cantar. Eu adoro o Senhor do meu jeito, mas eu não recebi esse dom. Eu acho lindo. Uma vez eu conversando com meus filhos, eu falei, quando eu era mais nova, né, adolescente, que eu estava ainda no ensino médio, eu tinha um desejo no meu coração de fazer arquitetura. Achava lindo desenhar os prédios, fazer algumas obras arquitetônicas tão diferenciadas. Eu achava aquilo lindo. Puxa, que coisa mais linda! Alguém construir um prédio, fazer uns jardins, fazer essas obras que tem por aí, eu acho a coisa mais linda. Então eu tinha vontade de fazer arquitetura, mas eu tenho muita dificuldade para matemática. Nunca foi o meu forte, pelo contrário, ela sempre foi a matéria com que eu mais tive dificuldade. Até o quarto ano, quando era o básico da matemática, multiplicar, somar, dividir, beleza. Entraram as letras, as equações, aí foi dando pano no meu sistema, ficando difícil. Então eu sei que não é meu dom. E não adianta eu querer fazer uma coisa que não é meu dom. Mas e para adorar? Quem é que tem dom para adorar ao Senhor? Como diz a palavra, em espírito e em verdade. Como é que eu posso prestar ao Senhor uma adoração na qual eu tenha consciência que está agradando a Deus? Ele mesmo diz aqui: os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Em espírito, eu preciso estar cheio do Espírito de Deus, para que o Espírito Santo de Deus me leve ao lugar da adoração. E em verdade, eu preciso estar em Cristo. Eu preciso estar alicerçada na palavra, porque a palavra é a verdade. E Jesus é a palavra. Então eu preciso estar em Cristo. Eu preciso ter conteúdo do que realmente agrada a Deus. E o que agrada ao Senhor está escrito aqui. Então é importante nós termos esse entendimento. Eu vou adorar ao meu Deus. Eu quero adorá-lo. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Mas eu preciso descobrir qual é a vontade dele para que eu possa agradá-lo. E ter esse Espírito Santo dentro de mim, porque ele vai me levar à adoração. Eu estava meditando sobre essa passagem e ao mesmo tempo pensando no momento que nós estamos vivendo, né? Eu estou sempre em contato com alguns pastores, que são tanto pastores da família, como são pastores do nosso mesmo ministério, alguns amigos, e a maior parte dos pastores fazendo o mesmo comentário, né? A dificuldade, as portas estão abertas, mas a dificuldade das pessoas por medo ainda,
muitos já voltaram a trabalhar, pegam condução, pegam metrô, mas tem medo de vir para a igreja. Né? Que dentro dos metrôs, quem frequenta, principalmente no horário, né, nos horários de pico, que sabe bem como é que está a situação. Tudo lotado, ônibus lotado. Mesmo que você não pega, você parou assim na porta aqui que passa ônibus, você passou, parou, olhou e você está vendo o movimento, está vendo a condução cheia. Aí na igreja, você entra de máscara, você não precisa apertar a mão de ninguém, você entra, assiste o culto, vai embora, sem encostar em ninguém, e a pessoa tem medo. Não, mas eu tenho medo. E se tiver alguém contaminado lá? Você está com sua máscara, você está no seu canto, você não precisa ficar agarrado com ninguém. Mesmo com as pessoas que gostam de abraçar, as pessoas estão entendendo que não deve, você vai e põe o braço na frente, se for o caso, né? Pronto, acabou, depois de passar o álcool já na mão, vai embora. Então, algumas pessoas se posicionando, não, eu não vou, enquanto não acabar essa pandemia, enquanto não tiver vacina, eu não volto. Eu já conversei com pessoas que falaram, enquanto não tiver vacina, eu não volto à minha vida normal. Então, a palavra nos fala sobre adoração. Adorar é muito mais, é óbvio, pastor, mas eu posso adorar ao Senhor em casa? Pode, e deve, mas não somente em casa. A palavra fala, desde o Antigo Testamento, Deus preparou um lugar para que o povo servisse ao Senhor. Isso foi instituído por Deus. Foi instituído por Deus lá no deserto ainda, quando eles nem um lugar fixo eles tinham. Eles iam peregrinar no deserto por 40 anos. E Deus lá no deserto mandou construir um tabernáculo, um lugar onde o povo pudesse se reunir para adorar. Isso faz com que eu comece a ter entendimento do que realmente seja a adoração, do que realmente seja o serviço a Deus. Aqui eu vou aprender. É na igreja que a gente aprende, que a gente examina as escrituras e que a gente começa a entender um pouquinho mais. E mesmo examinando, estudando, lendo, você ainda tem uma série de dúvidas. Quantas dúvidas eu ainda tenho? 35 anos na igreja, já li a Bíblia várias vezes, leio livros, pesquiso na internet, pesquiso em livros, não paro de estudar. Não dá, quem é pastor não para de estudar, porque você está sempre lendo livros, lendo dicionário, para pregar, às vezes você tem que consultar outros textos. Então, ainda assim, eu tenho muitas dúvidas. Agora a pessoa fica só em casa, recebendo um monte de mensagens negativas de um lado, do outro, do trabalho. Aí quando chega em casa, ela acha que ela vai ter condição de adorar a Deus. É difícil. É difícil, a pessoa fica lá 5 minutinhos, 10 minutos, ela acha que já passou 1 hora. Aí daqui a pouco ela não tem mais argumento para orar, porque não tem conteúdo dentro de si. Quando a palavra fala em espírito e em verdade, foi o que eu falei no começo, você tem que ter a presença do Espírito Santo, mas você também tem que ter dentro de si a verdade. Você tem que ter a palavra dentro de você. E a pessoa estando sozinha, ela lê um pouco a Bíblia. Olha, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu já conversei, e a pessoa fala, pastor, eu começo a ler a Bíblia, mas daqui a pouco eu perco o ânimo, porque entram em umas coisas que eu não entendo nada, daqui a pouco vem aquele monte de números, de contagem lá, de contagem do povo, e vem aquele monte de genealogias, e aquele monte de nome que eu não entendo nada, e vem os assuntos das leis, lá em Levítico, aí eu não consigo ler aquilo, eu pulo, tá bom, filha, pula que você não entende e vai ler lá na frente, não tem problema. Eu gosto de ler, já encontrei muita coisa interessante na genealogia, na contagem, mas se você não gosta, pula essa parte e vai para outra parte. Aí vai lendo, daqui a pouco quando chegar lá na frente, quando você sentir vontade de voltar de novo, de Gênesis, você já vai ter uma compreensão muito maior. Se você já leu a Bíblia toda uma vez, você vai ler pela segunda, você vai descobrir coisas interessantes que você não tinha percebido na primeira vez que você leu. Eu até hoje, quando eu releio, quando eu começo a ler de novo, eu falo, puxa, mas esse versículo estava aqui. Essa semana eu estava lendo na Bíblia e eu estou em... Olha, eu até pulei agora, eu estou lendo uma
eu estou em Êxodo, que eu comecei agora mais recente. E essa aqui eu comecei a reler, eu estou em Tessalonicenses, tá? Aí está até marcadinho aqui, ó, capítulo 3, é o próximo que eu vou ler da primeira carta aos Tessalonicenses. Mas eu estava lendo algo essa semana, nessa daqui, e eu falei, puxa vida, eu já li tanto a Bíblia, eu não me lembro dessa passagem. Porque você lê, você relembra. Falei, mas eu não me lembro dessa passagem. Né? Não me lembro se eu ouvi alguém pregar sobre isso, não me lembro dessa passagem. Não vou entrar na questão agora. Então você vai estar sempre descobrindo alguma coisa nova. E isso que você descobre te traz mais conteúdo para no momento que você for falar com Deus, você ter assunto com Deus. Verdade. Às vezes a pessoa vai orar, ela não tem assunto. Eu já orei com pessoas que a pessoa, você vai orar dentro da igreja, num culto de oração, e a pessoa fica, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, 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 glória a Deus. Às vezes a pessoa está no mistério dela com Deus, mas uma grande parte das vezes a pessoa realmente não sabe o que vai falar. Ela entrou numa oração de 15 minutos, ela ora 5 minutos e depois ela não sabe mais o que ela vai falar com Deus. Ela não tem um assunto para conversar com Deus, não tem intimidade com Ele. Você só consegue conversar com uma pessoa se você tem intimidade com ela. Amém. Eu estava hoje com minha filha aqui em casa, ela já não mora aqui, casada, mas ela hoje veio e passou o dia comigo, mas não faltou foi tempo, porque assunto não faltou. Por quê? Porque a gente tem intimidade. Então, às vezes, eu começo a conversar com meus filhos que estão em casa mesmo, a gente senta a conversar e a hora, e vai, daqui a pouco da meia-noite, dá uma hora, você não vigiar para não dormir. Porque a gente tem assunto por ter intimidade. Eu posso conversar horas com meu marido, né? E conversamos todos os dias, um monte de coisas, e a gente sempre tem um assunto. Agora a pessoa quer conversar com Deus e não tem assunto, por quê? Porque ainda não tem intimidade com Ele. Eu preciso adquirir. E para que eu adquira a intimidade com Deus, eu tenho que abrir o meu coração de verdade. Senhor, eu realmente quero. Eu realmente tenho um desejo de ter uma mudança na minha vida. Eu tenho um desejo de poder orar. Se tem algum mistério nisso aí, mostra o mistério. Não precisa me revelar não, mas me conduz a esse mistério. Porque tem coisas que Deus não vai te revelar, mas você vai experimentar. Deus tem os seus atributos que são somente dele, pertencem só a ele. Algumas coisas Deus compartilhou com a gente, da sua bondade, o seu amor, são atributos de Deus. Deus é amor, mas Ele nos concedeu a capacidade para amar. Não chega a ser como Ele, mas a gente tem a capacidade para amar. A gente tem a capacidade para desejar fazer o bem para alguém. A gente tem a capacidade para ter misericórdia. São atributos de Deus, mas Ele nos concedeu também. Agora tem atributos que são só dele, né? A própria divindade, o fato dele ser onisciente, onipotente, onipresente, são atributos exclusivos de Deus, pertencem só a Ele. Você não vai ser onipresente. Você não vai viajar no tempo, como a gente vê aí nos filmes de ficção. Você não vai se teletransportar. Isso aí é coisa de Deus. Deus, Ele não precisa se teletransportar, Ele está em todos os lugares. E tiveram alguns homens, como Filipe, que teve uma experiência de arrebatamento. Ele estava numa cidade e de repente foi aparecer em outra. Teve uma experiência de arrebatamento. Ele saiu de um lugar para o outro, fisicamente falando, não foi no espírito. Então, mas isso é uma coisa que Deus fez ali na vida daquele homem. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então nós vamos ver algumas coisas assim, mas foi o que? Um agir sobrenatural. E algo específico no momento específico. Agora, nesse caso aqui, das coisas que pertencem a Ele, Ele não tem que te revelar tudo. Ele não tem que esmiuçar para cada um de nós as coisas. Mas Ele pode te dar experiências tremendas. Moisés teve experiências tremendas com Deus. Pensa, na primeira vez que Deus deu a lei para Moisés, a Bíblia diz que as tábuas foram esculpidas pelo dedo de Deus.
Pensa nesse mistério. Moisés pegou as tábuas que foram esculpidas pelo dedo de Deus e desceu com aquelas tábuas na mão. E aí quando ele chega diante do povo, o povo tinha feito um bezerro de ouro, estava adorando o bezerro de ouro. Moisés ficou tão irado que arremessou aquelas pedras no chão, pedras escritas pelo dedo de Deus. E aí depois Moisés teve que esculpir novas pedras e levar para o monte de novo, né, para receber de novo as a lei do Senhor. Então, ver a sarça ardendo, Moisés viu. Será que ele entendeu como é que aquele fogo, será que Deus deu alguma explicação científica para Moisés? Como aquele fogo estava ali naquela sarça, e aquela sarça, aquele arbusto, ele não se consumia? Será que ele teve algum entendimento acerca disso? Não precisa. Quando você tem uma experiência sobrenatural, você não precisa entender detalhes. Você somente vai entender: o Deus a quem eu sirvo é sobrenatural, é o Deus do impossível e me deu capacidade, me deu o privilégio, não a capacidade, porque a capacidade é o que você adquire e você continua fazendo. Mas Deus te deu a oportunidade, o privilégio de desfrutar de um momento com Ele. Alguma coisa, às vezes você está orando, você sente aquele arrebatamento de sentidos e você começa a orar e você pode ficar ali orando 1 hora, 2, que você ora bem. Você ora bem. Você não está fazendo esforço para ficar ali. Você não tem que ficar ali tentando lembrar de alguma coisa. Você vai orar e o teu espírito vai orar bem. Por quê? Porque Deus te levou a esse nível. Então, nós estamos vivendo um momento difícil na história. Tá, mas aquela mulher samaritana, era uma mulher samaritana da cidade de Samaria, que não se comunicava com os judeus, eles não conversavam. Jesus vai ter com ela, pede água, e ela fala: você é judeu e está me pedindo de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí eles começam a conversar. E depois ela pergunta ao Senhor: vejo que você é profeta, começa a fazer pergunta. E quando Jesus Cristo fala com ela para adorar, ele está falando sobre a importância da oração. Ela começa perguntando e ele fala. Ela tinha o desejo de adorar. Senhor, alguns dizem que é neste monte, outros falam que é em Jerusalém, o lugar de adoração. E ele fala: vai chegar a hora que nem nesse monte e nem em Jerusalém. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Não é somente um espaço físico. Então eu preciso orar na minha casa, sim. Na casa de Deus, sim, também. Mas eu preciso adorar onde eu estiver, reconhecendo quem Ele é e tendo prazer em estar na casa de Deus. É muito difícil para uma pessoa que realmente tem prazer em estar na casa de Deus, ficar longe dela. É difícil. É muito difícil. Você quer estar presente, você quer estar aqui. Eu amo estar na casa de Deus. Seja eu que esteja ministrando, seja outra pessoa, eu amo estar. Eu amo a hora do louvor, a hora da oração. Eu amo. É realmente uma coisa que eu gosto de fazer. Eu sinto prazer em estar na presença de Deus. Seja examinando as escrituras, eu paro, vou ler a Bíblia desde casa, põe lá uma mesa, preparo um lápis, preparo uma caneta, preparo uma caneta, geralmente 2 cores para marcar, e eu fico ali. Eu posso ficar ali 1 hora, 2 horas, brincando, até mais do que isso eu fiquei. Eu fiquei 3, 4 horas sozinha, pegando a Bíblia, lendo, examinando, porque eu gosto, eu amo, me dá prazer. Por quê? Porque eu estou extraindo daqui conhecimento para viver uma vida aqui na terra e para viver a minha vida na eternidade. Então eu tenho daqui conhecimento para servir ao Senhor de uma maneira melhor. Eu tenho aqui na palavra conhecimento que vai me levar à oração. Já aconteceu eu estar estudando um determinado texto, até para pregar, e aí durante aquela mensagem Deus falar no meu coração de tal maneira que eu tenho que parar de estudar para orar. Por quê? Porque o Espírito Santo foi me alimentando. Então é uma necessidade que todos nós temos. Estar na presença do Senhor
ouvindo o que Ele tem a dizer e permitindo que o Espírito Santo fale no nosso coração. Porque esse Espírito aqui, o nosso Espírito só vai ter desejo de falar com Deus quando o Espírito de Deus estiver sobre nós. É Ele que nos concede capacidade para adoração, é Ele que nos concede capacidade para servi-lo. Servir ao Senhor é algo que para o qual o Senhor nos criou. Nós vemos o homem agindo tão errado, fazendo tantas coisas absurdas, que às vezes você olha e fala: meu Deus, como alguém pode fazer uma crueldade dessa? Tem situações que você vê as pessoas fazerem, que você olha e você fala: mas como? Como que alguém tem condições, tem coragem de fazer tamanha maldade com outro ser humano? Às vezes a maldade é física, às vezes a maldade é psicológica, que destrói a pessoa. Às vezes a maldade é financeira, a pessoa passa a perna no outro. Como a pessoa tem coragem de fazer tamanha maldade? Eu creio que todo mundo aqui já ficou indignado com alguma situação no seu trabalho. Se você vê uma outra pessoa, nós estamos na mesma empresa, trabalhando para que tudo vá bem na empresa, para que a empresa possa pagar o nosso salário. Esse é o meu entendimento. Em toda empresa que eu trabalhei pensando: se eu fizer o meu melhor, a empresa vai bem. Se cada um fizer o seu melhor, a empresa vai bem, e ela vai poder no final do mês pagar o meu salário, porque eu estou trabalhando para ganhar dinheiro. Agora, se eu trabalhar fraudulentamente, pensando em adquirir algum benefício próprio, somente para isso, e eu vou passando, eu quero progredir, eu vou destruindo os funcionários que estão ao meu redor para poder chegar num determinado cargo, né? Como é que eu posso? Eu tenho uma equipe aqui trabalhando do meu lado, que são pessoas que, como eu, precisam do seu salário também. Como é que eu vou destruir a vida de um outro colega, né, que está do meu lado trabalhando para eu conseguir um pouco mais? Ou como eu vou fazer alguma coisa que prejudique a empresa e depois eu vou sofrer o dano? A justificativa de alguns mas essa é a lei do cão. Esse mundo aqui tem que viver a lei do cão. Cada um é que tem que cuidar de si, cada um por si, Deus por todos. Se a pessoa, se ela realmente pensasse assim, cada um por si, Deus por todos, ela não faria tanta maldade, porque ela saberia que Deus é na vida do outro. Mas quando a pessoa chega a agir dessa maneira, é porque ela não tem temor de Deus nenhum. Ela pode até citar o nome de Deus, pode até ir numa igreja, mas ela não tem entendimento de quem seja Deus, porque Deus jamais é conivente com a maldade, com a destruição do nosso próximo. O que Deus quer é que nós aprendamos a desejar para nós e para o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, é um mandamento. Aí no Evangelho de Mateus, capítulo 15, no versículo 9. Versículo 8 diz, 15:8, no Evangelho de Mateus: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E aí ele vem falando sobre a tradição dos anciãos. Mas eu quero esses dois versículos aqui. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem muita gente fazendo isso, fala de Deus, e cita a palavra, e fala que é crente, aquela coisa toda, mas o coração está longe de Deus. Honra com os lábios, fala de Deus, mas as atitudes constrangem, envergonham o nome de Jesus. E aí ele fala, eles ensinam doutrinas que são preceitos dos homens. Aí ele está falando aqui também acerca da liderança, né? Que estava falando acerca da liderança judaica, e hoje vale isso também para os líderes que estão mais preocupados em arrebanhar um povo para segui-lo do que arrebanhar um povo para ir morar no céu. Infelizmente isso acontece também. Tem líderes que estão preocupados em trazer o povo para si. O povo tem que me seguir, né?
Eu não, nós temos que entender o seguinte: eu tenho que preparar um povo, se Deus me chamou para o ministério, eu tenho que preparar um povo para ir morar no céu, para ir comigo para o céu. É o que a palavra ensina para a gente em todo o tempo, porque eu não salvo ninguém, quem salva é Jesus. Então eu quero ser salvo e quero levar comigo algumas pessoas. Eu estava falando no domingo passado, numa visita, e eu estava falando com a pessoa, eu falei, olha, falando sobre acerca da questão de o crente, que o crente fala muito, o crente é muito persistente para falar de Jesus. E eu falei, olha, eu realmente reconheço que muitas vezes eu até extrapolei. Mas a questão é, quando você ama uma pessoa, você deseja para aquela pessoa o melhor. E se você tem consciência, pelo conhecimento da palavra, que a pessoa está indo por um caminho que vai levá-la para o inferno, nem falei inferno, não, eu falei, se você tem uma pessoa que você está levando, falando de Jesus para essa pessoa, você está vendo essa pessoa andar errado, e você está tentando, e você não está conseguindo tirar aquela pessoa daquele caminho errado, se você ama de verdade, você vai fazer de tudo. Às vezes até entrar literalmente na frente da pessoa. Não, você não vai fazer isso. Você conhece uma pessoa, por exemplo, que está tentando suicídio. Poxa, eu vou deixar a pessoa se suicidar se eu estou vendo? O que você vai fazer? Você vai tomar alguma atitude para impedir o suicídio. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. A pessoa que está caminhando sem Cristo é suicídio espiritual. Ela vai morrer eternamente. Então, se eu posso, eu devo falar. E é interessante isso, porque se você parar para pensar, é melhor eu extrapolar do que eu recuar e não falar nada. Se eu extrapolar, eu vou saber que eu tentei. De todas as formas, eu me esforcei, eu me empenhei para tirar uma pessoa do inferno, para resgatar uma alma do inferno. Mas se eu recuo por medo de constranger, da pessoa me interpretar mal, eu posso nunca mais ter uma oportunidade com aquela pessoa. Aquela pessoa morre, vai para o inferno, e aí? Como fica a vida daquela pessoa? Nós precisamos aprender do que realmente é adoração. Não é um momento, não é um tipo de oração especial que você faz. Nós cantamos cânticos aqui, lindos, lindos louvores de adoração inspirados pelo Espírito Santo, que te levam realmente ao trono da graça. E é maravilhoso. Mas a adoração ainda vai além de um lindo louvor, por mais abençoado que ele seja. A adoração é uma atitude de vida, tá? Nós sempre falamos, eu vou louvar o Senhor com um cântico. Amém, filha, louve ao Senhor com um cântico, mas adore ao Senhor com toda a tua vida e por toda a tua vida. Toda a nossa vida tem que ser para adorar. Senhor, a minha vida precisa ser para o teu louvor. As pessoas que me conhecem precisam entender, eu preciso ser a Bíblia que o outro lê. Quantas pessoas abrem a Bíblia? Mesmo no meio cristão, tem um monte de gente que não abre a Bíblia em casa, mas nem por decreto. Nem se pastor pedir para decorar um versículo, para falar para o senhor não ter coragem de abrir a Bíblia. Dentro de casa, a Bíblia fica lá na prateleira, comendo poeira. Às vezes fica guardadinha. Não, minha Bíblia é muito bem guardadinha. Chega em casa, coloca a Bíblia no saco plástico para não estragar, e a Bíblia fica ali. No outro domingo, quando a pessoa vai para a igreja, ela tira a Bíblia do saco plástico e leva para a igreja e abre. Depois, quando ela volta, você vê que tem Bíblia que está novinha, tem 20 anos. A Bíblia tem que ser bem cuidada. A Bíblia fica mal cuidado para não ter nenhuma orelha nela aqui, não ficar dobrado, né? Para não sujar, para não cair nada em cima. Eu sempre troco a capa plástica em volta, proteção, porque eu gosto dessa Bíblia aqui, eu tenho outra, mas eu gosto dessa para ler, para acompanhar. Então eu estou sempre com cuidado nela, para ela não ficar sujando, para não, se eu vou comer alguma coisa, estou na mesa, eu já procuro tirar a Bíblia, eu coloco numa prateleirazinha assim no alto e evito de sujar minha Bíblia. Eu quero que ela dure, mas ela está bem manuseada, tá? Né? Todas as páginas dela já foram abertas dezenas de vezes. Eu estou sempre abrindo, sempre revirando, sempre vasculhando. Então a palavra é para ser examinada.
para que você possa viver de acordo com ela, para que a tua vida seja uma vida de adoração de verdade. Então não é ensinar doutrinas erradas, não é honrar ao Senhor com os lábios, mas ter o coração distante de Deus. O meu coração precisa estar com Deus, e aquilo que eu faço tem que demonstrar para as pessoas quem eu sou em Cristo. Quando ele diz aqui, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A gente realmente está muito longe do Senhor. Em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 13, e 15. Capítulo 13, versículo 15, o autor diz aqui: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha aqui, você vai adorar ao Senhor, oferecendo a Ele sacrifício de louvor, através de lábios que confessam o nome de Deus. A tua fala vai ter que confessar ao Senhor, não é só dizer eu sou crente, é toda a linguagem que sai dos teus lábios precisam confessar o nome do Senhor. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amargosa. Porque contais sacrifícios. Aí diz: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Não esqueça, você me adora? Não esqueça de fazer bondade. Não esqueça de comunicar com as pessoas nas suas necessidades. Comunicação queria dar bom dia, boa tarde, Pai Senhor, irmão, Pai Senhor. Não, vai além. É comunicar com as pessoas nas suas necessidades, interagir com elas, abençoá-las da maneira que Deus te deu condições para abençoar. E no versículo 17: obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta dela, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso vos não seria útil. Tudo isso faz parte de uma vida de adoração. Verso 18: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Nós temos uma consciência boa, sabe de quê? De que eu tenho me empenhado para agir coerentemente, para me portar corretamente, ser uma pessoa honesta, idônea. E rogo-vos constância que assim o façasse, para que eu mais depressa vos seja restituído. Então ele queria poder voltar, ele estava manda a carta, e ele queria voltar ali para lidar com o povo, com os hebreus, né, com o povo de Deus, para comunicar alguma necessidade, para abençoar, para instruir, para orientar, para congregar junto. Então é importante eu entender o que é uma adoração verdadeira, para que eu possa prestar ao meu Deus uma adoração sincera, uma adoração genuína, uma adoração pura, uma adoração verdadeira em todo o tempo da minha vida. Eu preciso me reciclar. A gente fala toda essa palavra no tocante às coisas naturais. Um profissional da medicina precisa se reciclar. Um professor precisa se reciclar. Em tempos de pandemia, todos tiveram que se reciclar. Pessoas que não tinham muita intimidade com a internet tiveram que aprender, porque tiveram que trabalhar em casa e se reinventar. Os pastores tiveram também que se reinventar. Pastores que não mexiam com mídia nenhuma foram para a internet, foram fazer live, mandando mensagens. Várias pessoas mandam reflexões, eu já mando há muitos anos, mas muitos pastores começaram também a mandar palavras de reflexão para o rebanho, porque fica mais distante agora, não faz culto todo dia e tal, abre a igreja uma vez por semana. Então vários começaram também, até antes da reabertura da igreja, a enviar uma palavra de reflexão para de alguma maneira alimentar o rebanho, a se reinventar. Se eu devo me reinventar e me reciclar e me reinventar sempre no tocante às coisas terrenas, por que no espiritual é diferente? Eu devo me reciclar e me reinventar sempre.
buscando do Senhor. Não é me reinventar naquilo que eu entendo por certo, mas é em Deus. Buscando formas de adorá-lo, formas de servi-lo, buscando discernimento, sabedoria, capacidade, revelação, para que Deus possa ser tudo na minha vida. E eu possa, enfim, glorificá-lo do jeito que ele deve ser glorificado, do jeito que ele merece ser glorificado e honrado. Glória a Deus. Se cada cristão que se converteu tivesse esse entendimento, lá em Apocalipse, Jesus Cristo fala para a igreja: eu quero que você volte ao primeiro amor. É isso. Se reciclar, volta lá no comecinho, faz uma reciclagem na tua vida, porque você meio que perdeu o rumo, meio que perdeu a direção. Então que você possa, nesse momento, adorá-lo com entendimento, sabendo o que você está fazendo, sabendo como você está servindo ao Senhor. Como é que está o seu serviço para com Deus? Aleluia. Como é que está a tua vida com Deus? Quanto tempo de oração, de jejum, de leitura você dedica? A gente está trabalhando, está na correria, mas e aí, qual é o tempo que eu tenho de intimidade com Deus? Quanto tempo eu dedico? Esse dia tem sido um pouco mais corrido para mim, e aí eu falo em casa, eu falei, olha, eu tenho que dar um jeito de dormir mais cedo, porque eu preciso levantar mais cedo, porque se eu não levantar mais cedo agora, eu estou fazendo uns estudos, se eu não levantar mais cedo para estudar, eu não vou dar conta durante o dia, porque as atividades agora do dia estão mais corridas. Então eu estou levantando mais cedo. Eu comecei a levantar 1 hora mais cedo, e aí eu falei, daqui a um tempo, deixa o meu organismo acostumar, e vou levantar mais 1 hora mais cedo. Esse é meu plano, né? Que Deus me dê graça. Mas a gente tem que fazer isso, por quê? Porque eu sei que eu preciso de tempo para estar com Deus. Eu não estou levantando mais cedo para fazer outras coisas. Eu preciso de um tempo com Deus que eu não estou conseguindo durante o dia, então eu vou fazer mais cedo. Então é isso, é para adorar ao Senhor, meu Deus. Nós precisamos disso. Para a gente encerrar, Salmo 99. Livro de Salmos, número 99, versículo 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante dos cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Você quer aprender a adorar o Senhor? Você, em primeiro lugar, reconheça que Ele é santo. Reconheça que Ele merece, que Ele é digno de toda adoração. Reconheça que Ele é digno de ser exaltado, que o nome dEle merece todo louvor e toda adoração. Você quer verdadeiramente servir ao Senhor? Conheça quem Ele é. Conheça o Senhor. Prossigamos, o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então eu comecei a servir a Deus, e eu preciso fazer o quê? Prosseguir nesse conhecimento. Eu preciso me esforçar, me empenhar para conhecer um pouco mais, porque aí eu vou conseguir então fazer o que diz a palavra, eu vou conseguir exaltar o nome dEle. E sabe como vai ser? Naturalmente. Vai ser bem natural. Eu aprendi a fazer, vou fazer agora bem naturalmente. Porque vai ser uma coisa própria, ao qual eu já estou acostumada. Quem dirige, nos primeiros dias, aquela luta, vai para a autoescola e tal. Quando eu pego o carro cheio de segurança, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa está andando, né, ela mexe no painel do carro todo, passa a marcha e hoje quase os carros já estão sem marcha aí, mas quem tem carro de marcha passa a marcha, freia carro. Ele não precisa olhar para o pé para ver onde ele está o pedal. Ele não precisa olhar para a marcha para ver qual é a primeira, a segunda, a terceira. Ele não precisa olhar para o painel, ele já sabe onde está a buzina, sabe onde está a luz de freio, sabe a luz as luzes piscam. Ele sabe onde está tudo, porque já vai no automático. Eu trabalhei sempre como secretária, então com o tempo eu digito
uso todos os dedos, eu não olho para o teclado. É natural para mim, tem lá 26 letras, mais alguns símbolos, os símbolos às vezes eu dou olhadinha. Mas as letras, foi automático, não preciso olhar para as letras. Até hoje, tem computador, então no computador o teclado é igual, então eu vou lá e uso. Não preciso olhar, é automático. Quando tem coisas que se tornam tão comuns em vocês que você vai no piloto automático. Se você se encher do Espírito de Deus, você vai aprender a adorar a Deus tão naturalmente, né? Não é que você fez automaticamente no sentido de que você não está sabendo o que você está fazendo, mas você vai adorar com naturalidade. Amém. Porque o Espírito de Deus vai te levar a uma vida de adoração, a uma vida de louvor, a uma vida de gratidão, porque você vai entender que tudo que você tem foi Deus que te deu. Nada do que nós temos, nós alcançamos pelo nosso próprio esforço ou mérito. Nós temos porque o Senhor nos abençoou. Amém? Vamos lá nesse momento, vamos falar com